Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de review, que na verdade não é exatamente uma revisão, porque não teve um conteúdo. A gente trabalhou com interpretação de texto, certo? Então o que eu trouxe agora nesses 5 minutinhos que a gente vai ter é apenas uma reflexão para o seu dia da prova do Enem, que este ano vocês vão fazer, acredito, que alguns até já fizeram como treineiros, então tem umas dicas para vocês. Let's go? Certo, muito bem, olha só, Super Enem, aula 27.2, e a dica é o seguinte, a prova do Enem que vocês vão fazer, espero que se saiam super bem, independente de qual vocês vão escolher, se inglês ou espanhol. Enfim, a prova do Enem é densa, tá? Densa, grande, e ela exige muito de você, mas é super possível lidar com isso, veja bem. Sempre leia o primeiro enunciado da questão, então assim, dá vontade de ir lá ver o que logo você vai lidar, né? Mas não faça isso porque se você não tem essa garantia 100%, então faça a leitura que você ganha tempo. Time is money, tempo é dinheiro, e no caso, tempo aí é a sua sobrevivência para você conseguir fazer todas as questões que são diversas nessa prova importantíssima. Então, leia o primeiro enunciado, não é o primeiro enunciado, assim, primeiro o enunciado da questão para conhecer as informações solicitadas e assim definir seu objetivo ao ler o texto. Porque, como eu mostrei lá no texto para vocês, aquele texto sobre animais de estimação, vocês percebem, tinha duas partes ali que estava repetido, né? Você percebe ali o negrito nas palavras, né? Então, aquelas palavras em negrito, elas são palavras importantes. Então, ali você vai realmente definir o objetivo, já vai ir na parte que você acha que contém a resposta correta lá no texto, ou você já vai com a sua mente mais aberta para saber em que parte você pode achar a resposta, mas mesmo assim faça a leitura de tudo, só para ter certeza mesmo, né? Então, não se preocupe com o tamanho do texto, nem com as palavras desconhecidas. O tamanho do texto é uma coisa que realmente nem sempre pode te dar medo. Agora mesmo aqui nessa nossa aula ponto 2, vocês vão aí lidar com um texto grandão, mas vocês vão perceber que ele é um dos mais fáceis, mesmo sendo grande. Então, nem com as palavras desconhecidas também, porque o grau de dificuldade não é determinado pelo texto em si, viu? Nem do tamanho dele, nem nada. Isso é bobagem, porque se você for parar para pensar, como vocês vão ver agora, na aula ponto 2, vocês vão entender o que eu estou falando. Ele está relacionado aos conhecimentos e às habilidades necessárias para responder a cada questão. Então, as nossas aulas de técnica de leitura, nossas aulas de gramática, nossas aulas de vocabulário, tudo isso. Concentre-se sempre no que é solicitado. E apoie-se em palavras-chave, cujo significado você já conhece. Então, elas são muito importantes. Aos sinônimos também, porque às vezes tem uma palavra no texto e lá no seu enunciado está a mesma palavra, aliás, o mesmo significado da palavra, só que com outra palavra que é um sinônimo. Então, preste atenção nisso também. Então, utilize sempre o seu conhecimento de mundo ou o seu conhecimento prévio, sempre, isso é muito importante. Para isso você tem o quê? Ter muita leitura, você tem que ir atrás das informações para você ter o conhecimento. E o conhecimento de mundo para estabelecer relações entre palavras-chave do enunciado e das alternativas. Em questões de múltipla escolha, busque informações no texto que ajudem a eliminar alternativas. Use as técnicas de leitura que eu falei já para vocês, prediction, scanning e o skimming, que não está aqui, tá? Mas o skimming também é uma técnica de leitura que inclusive é como se fosse a ideia central do texto. O skimming é uma coisa mais específica. Pistas tipográficas para facilitar seu entendimento do texto. E essas pistas tipográficas, chegou o momento da atividade. E essas pistas tipográficas, como eu falei para vocês, são aquelas lá, palavras em negrito, números, entre outras coisas que podem chamar atenção no texto. Be right back.
I'm back, estou de volta. And let's go. Let's correct. Atividade de sala. Momento de tirar suas questions. Enem. Temos aí o quê? Temos aí a primeira questão. Não vou ver você agora. Então vamos lá. Propaganda do Eita, teacher, fala mais devagar. Gente, é porque assim, acabo falando rápido por causa do tempo, gente. O tempo me deixa louca. Quando eu vejo, tá, 5 minutos já, daqui a pouco já vai estar 20. Então, a propaganda do Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador americano defende nessa propaganda 2 pontos. A proteção para todos? A proteção só para os brancos? É estranho, né? A proteção só para os consumidores? A proteção para os moradores de rua em Nova York? Também é um pouco estranho porque já sai do nicho, né? Que é esse Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador. E você falar de moradores de rua, meio que sai do nicho ali. A proteção para os trabalhadores sem discriminação. E aí? Temos uma mulher de braços cruzados e temos aí palavras em inglês. E nessas palavras em inglês vocês vão notar o seguinte. Muitas palavras estão repetindo a palavra workers. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, workers está sendo muito repetido. O que está escrito aí? We stand up for workers and we won't back down. O que é isso? Bem, we stand up for, que é um phrasal verb, né? Stand up for é você defender, né? Nós defendemos os trabalhadores. We stand up for workers and we won't back down. E nós não vamos recuar. Então, esse back down, porque isso aqui é o futuro, né? Na negativa. É o will mais o not. Então, futuro na negativa. Então, nós não vamos, né? Back down. Não vamos. Que é back down é recuar. Tá? Nesse contexto. The Department of Consumer and Worker Protection fights for the rights of all workers in NYC, que é Nova York, regardless of job or immigration status. Ele diz o que aqui? Ele diz Departamento de Consumidor e Proteção de Consumidor e Trabalhador luta pelos direitos de todos os trabalhadores de Nova York, sem essa questão de trabalho ou status de imigração. É isso que ele fala aqui. Você conhece a palavra status, que é status. E ele completa, to ask questions or file a complaint, call 311 and say worker or visit. Aí ele dá um site aí, nyc.gov/workers. You can remain anonymous, ou seja, você pode permanecer anônimo se você for lá para fazer qualquer pergunta ou fazer uma reclamação, ligue 311 e diga trabalhador, visite nosso site e você pode fazer a sua denúncia e permanecer anônimo. We fight for every work in NYC, NYC. Nós lutamos por todos os trabalhadores em Nova York. Então aqui você percebe que ele fala muita palavra trabalhador, muito, e você poderia pensar assim, cara, a proteção para os trabalhadores. Tá, porque isso aqui não faz a mínima questão. Então, aqui não tem proteção para os trabalhadores. Só os trabalhadores não tem. Só os trabalhadores não tem. Você tem aqui, mas você tem o sem discriminação. E esse sem discriminação chama atenção por conta disso aqui. Acabei de dar a resposta, muito bem. Por conta disso aqui, ó. Immigration status. Então, a gente o quê? O Departamento de Consumidor e Trabalhador, de Proteção de Consumidor e Trabalhador, fights, ou seja, luta pelos direitos de todos os trabalhadores em Nova York. Sem essa questão aí do regardless, né, do trabalho ou status de imigração. Então, não importa se você veio do país X ou do país Y,
Não importa, a proteção é para todos os trabalhadores e é sem discriminação. Então, essa questão 1 é a letra E, a nossa resposta correta. Não fala de moradores de rua, nenhum momento fala sobre consumidores, sempre está falando sobre trabalhadores, nenhum momento fala brancos, até porque aqui temos uma moça que não é branca, né? E a proteção para todos não é o foco ali, não que eles não querem proteger também os consumidores, mas aquela propaganda é sobre proteção de trabalhadores e sem discriminação por conta do status ali de imigração. E na 2? Na 2 temos uma música dos Beatles. E nessa música, a questão diz o seguinte, essa aqui não caiu no Enem, tá? A primeira caiu no Enem, essa segunda não. A terceira também caiu no Enem, mas eu acho que essa segunda não caiu. Mas é uma questão interessante. Vamos lá. O eu lírico idealiza a chegada do sol nas suas vidas como sendo... Então, o eu lírico, pessoa que canta música, ela idealiza a chegada do sol, aliás, que estaria ali, na verdade, falando aquelas palavras, idealiza a chegada do sol nas suas vidas como sendo o calor necessário. Ai, gente, fala sério, né? Porque uma música você não vai interpretar ao pé da letra, né? Tipo um poema, então não é um calor necessário. Eu já consigo imaginar que não é. Um momento ímpar, um momento de renovação, um momento de celebrador, um alívio devido à pandemia acabar. Primeiro que pandemia aqui não vai rolar, porque nessa época que essa música foi lançada, não estava tendo pandemia de Covid, né? Não sei se outras pandemias, mas assim, essa letra E com certeza não é. Celebrador, quando eu penso em sol, antes mesmo de ler o texto, eu penso, poxa, sol, ele não tem a ideia de dor. O sol não tem a ver com dor. Quando eu penso em sol, eu penso, sei lá, em alegria, alguma coisa assim, sabe? E até na questão de renovação. Então, vamos lá. Vamos lá para o texto, certo? O textinho lá que a gente vai fazer a leitura. Tudo bem? Então vamos lá. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Temos aqui muito a questão do present perfect, presente perfeito, né? Então, it has been, tá aqui conjugado, que é o has, conjugado não, que tá contraído. Então, queridinha, tem sido um inverno longo, frio e solitário. Little darling, queridinha, it feels like years since it's been here. Parece que faz anos desde que esteve aqui. Here comes the sun. Aí vem o sol. Here comes the sun, and I say it's all alright. It's all alright, ou seja, aí vem o sol e eu digo que está tudo bem. Então, o sol, ele indica que está tudo bem. Little darling, the smiles returning to the faces. Queridinha, os sorrisos voltando aos rostos. Little darling, it seems like years since it's been here. Queridinha, parece que faz anos desde que isso esteve aqui, né? Vamos dizer que já foi, já se foi. Então é como se ele estivesse nesse momento, né? O presente perfeito, você tá vendo aí a estrutura de presente perfeito, it has been. Isso é muito usado. Temos aqui, temos aqui, temos aqui. O que é essa questão do it has been? It has been. Ou seja, presente perfeito ele fala de algo que aconteceu no passado e ainda tem influência no presente, né? Então, ele tem essa influência no presente. É como se ele tivesse com uma vida solitária, gelada, né? Uma longa e gelado inverno. Então, isso faz alusão à tristeza. E aí, quando vem o sol, é porque algo aconteceu que renovou a vida dele e agora os sorrisos estão retornando aos rostos. Ele já consegue ser feliz. Então, letra C é a minha resposta correta, tá, gente? Letra C, momento de renovação. Até porque foi fácil, né? A letra E jamais seria. E não estamos falando de celebrar a dor, é o momento de renovação, a chegada do sol. Entenderam? Muito bem.
Temos a última questão aí, que é isso tudo. Claro que eu não vou ler tudo isso, é óbvio, não tem como, até por conta do tempo. Vamos lá. Mas não tem importância falar, que o professor nem vai ler, como assim a teacher não vai ler? Vocês vão ver que não é necessário, olha isso aí. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar, ok? Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, temem quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que aceitam, são gentis quando respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Vamos lá. Perceba aí no texto que a gente tem um padrão. Que padrão é esse? Você tem todas essas quatro palavras se repetindo. Além dessas quatro palavras, você tem o they e o learn se repetindo. They learn, they learn. Então, assim, o que esse padrão identifica aí? Você tem if children live with. If children live with. O que é isso? Se as crianças vivem com, ou se as crianças convivem com. Isso é uma questão de gramática, tá? Primeira condicional, first conditional, onde você tem o if, que é a conjunção se, vocês estudaram comigo aqui a terceira condicional este ano, e você tem esse if aí como a if clause, que é a frase onde você tem uma situação e logo em seguida você vai ter um resultado depois da vírgula. O resultado é esse aqui, tá? Isso tudo tá no presente simples. Então, se as crianças convivem com a preposição with, que a gente aprendeu na aula de preposição, o verbo viver, que aqui eu posso também colocar como conviver. Children é crianças, são crianças, né? Logo depois da vírgula, o resultado. They learn, they learn, they learn, que significa eles aprendem, que crianças, tanto menino quanto menina, né? Elas aprendem. E aí você tem várias situações aqui, várias situações. Então, logo depois desse to, você tem um verbo. Então, temos o to condemn, to be, to feel de novo, aí aqui não tem, depois desse learning, não temos um verbo, temos um adjetivo, que é patience, e assim por diante. Então, temos aí um padrão. Então, tudo que ele fala é o seguinte: if children live with criticism, they learn to condemn. Se as crianças vivem com crítica, ou convivem com crítica, elas aprendem a condenar. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Se as crianças vivem com justiça, com justiça não. Se as crianças vivem com medo, fear, medo, elas aprendem a ficar apreensivas. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Então, se as crianças convivem com pena, aprendem a sentir pena delas mesmas. If children live with ridicule, se as crianças vivem com o ridículo, ou convivem com o ridículo, they learn to feel shy. Elas aprendem a se sentir tímidas. E assim por diante. Vai várias situações. Se acontece isso, vai acontecer aquilo. Se elas vivem ou convivem com isso, elas vão aprender isso, isso e isso. Então tá muito claro. Nem precisava ler isso tudo. Mas aqui é uma questão até boa para você gerar mais vocabulários. Tem muito adjetivo, tem muito verbo, enfim, substantivo. Aqui tem muitas palavras interessantes. Mas pelo tempo não vai dar para eu ler. Portanto, o que você aprende com isso? Letra B. Aprendem com o que vive. Aliás, qual é a resposta? Letra B. Aprendem com o que vive. Então, se elas vivem com tal coisa, elas vão ter tal coisa. Então, criança é uma esponja. Então, ela vai absorver tudo. Então, letra B, minha resposta correta. E ainda digo mais. Essas outras aqui aparecem lá no meu texto, essas palavras. Só que algumas aqui foram tiradas de contexto, tá? Algumas foram tiradas de contexto, mas você tem a palavra gentil, ridicularizar, intimidar, você tem amedrontar, você tem a acceptance, que é aceitar, a questão de ser respeitada também.
Mas as formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças aprendem com o que vivem, não só lá, né, gente? Em qualquer lugar do mundo, isso é uma verdade. Tá aí que você usaria o seu conhecimento de mundo também para fazer essa questão. Daria para aplicar. E é isso, tá vendo? Um texto bem grandão, onde eu nem precisei ler tudo, porque a gente tinha um padrão e a gente pôde identificar por esse padrão. Para isso, conhecimento gramatical também é importante, viu? Então, see you next class. Bye, bye.